Olá, tudo bem com você? Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e vamos dar continuidade à carta aos Hebreus no capítulo 9. E, como sempre, começamos orando, pedindo que o Espírito Santo nos conduza, e eu peço que você, então, partilhe esse vídeo com mais pessoas e dê o seu gosto, tá bom? Senhor Deus, nós estamos aqui, queremos ouvi-lo, é o Senhor que queremos ouvir. Essa pessoa, ela está aqui não para ouvir a mim, mas para ouvir a ti, porque a palavra é tua. E todo mérito, toda honra é do Senhor. Pai, em o nome de Jesus, dá-nos do teu espírito e de sabedoria, não a inteligência do mundo, mas a sabedoria do alto, a tua palavra. Que o Senhor fale conosco, nos fazendo ver e entender a tua vontade. E abençoa essa pessoa, meu Pai, naquilo que ela precisa, que assim seja. Eu vou voltar hoje aqui no versículo 16, porque nós terminamos no último vídeo falando sobre o testamento, né? O testamento e a herança. E eu quero abordar um pouquinho desse assunto. Está no versículo 16, vamos lá. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. O comentário diz o seguinte aqui do 16 e 17. O Novo Testamento e a Nova Aliança. O testamento só pode manifestar a vontade do testador após a sua morte. A partir daí, o documento é aberto e suas disposições são cumpridas, atribuindo a cada herdeiro a sua parte na herança. Nessa representação, o Senhor Jesus é o testador que durante sua vida na terra anunciou as boas novas da salvação, firmou a nova aliança e a selou com seu sacrifício. Aos seus herdeiros, pela fé, é reservado o patrimônio celestial que ele lhes preparou, o seu reino eterno. Então, vamos aqui pensar, né? O testamento. Quando alguém morre, ele deixa então para os seus herdeiros um testamento, o que ele quer que seja destinado àquela pessoa. Então, existe na Bíblia o Velho Testamento, a Aliança Velha, né, o que passou, e a nova aliança, o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele traz luz para o que foi o Velho. O Velho não está invalidado, continua, mas hoje o entendimento que nós temos a respeito do Velho é que Deus enviaria o seu Filho para nos salvar. E agora nós temos o pleno conhecimento do que Deus fez e o que Ele quer, que é a vida eterna. Então, o testamento, o que nós herdamos de Deus? A vida eterna. Se você vai às cartas do Apocalipse às igrejas, então ali há oito promessas para aqueles que vão ser salvos. E ele fala que todas as promessas, aqueles que são salvos herdarão. Então, o testamento. Então, nós temos o direito a uma herança. A essa herança, ela diz respeito à eternidade, passarmos a eternidade com Deus. No 18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e ísopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Comentário: esse é o sangue do testamento. O sangue é o elemento essencial no pacto entre o Altíssimo e o seu povo. Na antiga aliança, Deus ordenou a Moisés aspergir o sangue de um animal sacrificado sobre os sacerdotes, sobre o povo, sobre o tabernáculo e sobre seus utensílios, a fim de purificá-los e consagrá-los para ele. Essa cerimônia mostrava a seriedade daquele compromisso assumido, o qual jamais deveria ser quebrado. Assim, para mostrar aos judeus que a nova aliança exigia muito mais temor e reverência, o escritor lembra que ela foi firmada no sangue do próprio Filho de Deus. Por isso,
devia ser inviolável. Se ao descumprir o primeiro pacto, o homem podia ser punido com a morte, que punição sofrem aqueles que quebram a aliança selada com o sangue do Senhor Jesus? O sangue também, ele foi marcado nas portas lá no Egito. Lembra-se quando se sacrificou um cordeiro e o sangue dele se aspergiu nas portas para quando o espírito passasse a noite, à meia-noite, por volta da meia-noite, não matasse o primogênito que estava dentro daquela casa. Então, esse sangue é uma marca. Hoje, aqueles que se encontram com Jesus, entregam sua vida a Jesus, também recebem esse sangue em si, são aspergidos pelo sangue de Jesus. Por isso são perdoados. E aí o versículo 22 tem um comentário que diz: sem derramamento de sangue não há remissão. O pagamento que o pecado exige é a vida do pecador. Prova disso é que a morte entrou na humanidade na desobediência de Adão. Ao instituir a lei, Deus determinou que o sangue do animal sacrificado substituísse o transgressor que deveria morrer. O sangue é o símbolo maior da vida, pois flui por todo o corpo carregando o oxigênio e os nutrientes necessários ao organismo. Esses sacrifícios constantes do passado prenunciavam o maior sacrifício feito no mundo, a vida de um único homem, o Senhor Jesus, pela vida de todas as pessoas em todos os tempos e em todas as gerações. Durante a sua existência, um judeu sacrificava muitos animais para ter seu pecado expiado. Diante disso, talvez você se pergunte como uma quantidade de sangue, aparentemente pequena, pois vinha de um único corpo, pode perdoar tão grande multidão de pessoas. O valor do sangue do Salvador está na sua perfeição, pois contém a vida de Deus, ou seja, a vida eterna. Uma única partícula tem poder infinito. O sangue é vida, né? O sangue, ele leva a vida ao corpo. Então, o sangue do Senhor Jesus traz vida para nós. Ele é vida para a igreja do Senhor Jesus. 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, aqui está a razão de hoje. O Senhor Jesus está nos céus. Ele não está lá no bem bom, está tudo ótimo. Não, ele continua trabalhando, mas agora intercedendo, né? Como diz assim, ele está comparecendo na face de Deus, intercedendo por nós. No 25, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes. Como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue ali. Quer dizer, o sumo sacerdote, sacrificava, antes de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, ele sacrificava por ele e pelo povo. Mas agora o Senhor Jesus não precisa mais sacrificar várias vezes a si mesmo para ir buscar o nosso perdão. Não, o sacrifício dele é único e é suficiente. No 26, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Comentário do 27, vindo depois disso o juízo. O texto sagrado revela com clareza que o homem só pode morrer uma única vez até o juízo final. Essa verdade é ilustrada com a própria vida do Senhor Jesus, que veio ao mundo e morreu uma única vez pelos pecados. Portanto, não possui nenhum respaldo bíblico a crença de que o homem volta depois de morto a este mundo assumindo outro corpo, ou fica a vagar esperando uma definição sobre o seu futuro. Outro ensinamento que tem enganado muitas pessoas é sobre o purgatório. Esse termo é derivado de purgare, que em latim significa purificar. O purgatório seria um suposto lugar entre o céu e o inferno,
para onde as almas iriam a fim de purgar e os pecados considerados desculpáveis. Para isso receberiam ajuda por meio das orações dos parentes e dos amigos para terem suas punições aliviadas. Contudo, a realidade é que nada disso se sustenta na palavra de Deus, que nos ensina que há apenas 2 lugares para onde a alma do homem pode ir após a morte, o céu ou o inferno. Então, aqui tem uma grande revelação de Deus, né, sobre a pessoa morrer apenas uma vez. Eu mesmo acreditava que a pessoa morria e voltava a reencarnar no corpo de uma outra pessoa, numa outra família, e ela carregava o passado. Por exemplo, se no passado eu fui uma pessoa muito cheia, rica, eu fui uma pessoa má, pisei em outras pessoas, então na minha reencarnação eu vou sofrer, eu vou vir pobre, eu vou gemer, porque eu já fui rico, então agora eu mereço sofrer. Olha o pensamento, né? Se agora eu sofri, eu fui pobre, doente, então na próxima reencarnação eu vou vir feliz, rico, próspero, contente. Olha a imaginação, né? O ser humano, longe de Deus, ele faz vários pensamentos inúteis e fúteis e mentirosos. E eu entendi que tudo que eu acreditava era mentira, que o diabo inventou para mim para conformar. E aí vem a história do karma, para você se acostumar, se conformar com a sua situação. Essa dor é assim mesmo, na próxima encarnação vai melhorar. Ilusão, o diabo ele quer nos enganar, o diabo quer enganar você. Mas, como ele está dizendo, o homem está ordenado uma vez só. Eu acredito que o purgatório, já que o purgatório, né, a palavra, o significado dele significa purificação, o nosso purgatório é aqui na Terra. Porque eu estou só de passagem. A minha casa, a minha vida não é aqui. É na eternidade com meu Deus. Então, enquanto eu estou aqui na carne, então eu vou purificar, eu vou sacrificar a minha carne, minha vida na cruz, para que eu possa viver para o meu Senhor Jesus. Agora, Hebreus capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se chega. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. O comentário do 1 e 2 diz assim: se oferecerem continuamente, a repetição dos sacrifícios de expiação feitos anos após anos, dos sacrifícios contínuos feitos dia após dia pelos sacerdotes em favor dos pecados do povo, era uma prova da sua ineficácia. A lei cerimonial era como um medicamento que não conseguia curar uma enfermidade, antes demanda uso contínuo para controlá-la. E pensando em como o ser humano se ele não é nascido de Deus, ele é nascido da carne. E aí você com certeza já deve ter ouvido falar do jeitinho, né? O ser humano sempre dá um jeitinho para resolver suas coisas. Então, se o sacrifício era o meio que nós tínhamos para voltar para Deus, então sacrificava-se o animal, a pessoa via a morte do animal, porque representava a sua morte, né? O pecado, o seu pecado morrendo naquele animal. Então, eu vendo a dor, eu tendo aquele carinho por aquele animal, eu não voltaria a cometer o mesmo pecado. Mas o ser humano tem aquela coisa, né? Bom, eu pequei, mas sabe como é que é, né? A carne é fraca. Mas eu vou ali sacrificar um animal, ele vai morrer pelo meu pecado agora, e ele vai levar a minha morte. Pronto, acabou, está resolvido. Então o ser humano aproveitou essa questão do sacrifício para justificar os seus erros, para aliviar a sua mente e pensar, tá tudo certo. O ser humano ele é assim. Hoje, diferente daqueles tempos, as pessoas vão à igreja. Peraí, olha, eu todos os domingos estou na igreja. Então, Deus já me perdoou. Olha, eu sou dizimista, eu dou ofertas e dízimos na igreja. Então, tá tudo certo comigo. E ela não leva uma vida cristã verdadeira, uma vida de compromisso. É como a pessoa que é casada, né? Ela casa porque ela quer viver com aquela pessoa, mas apesar dela ter casado, ela quer continuar vivendo uma vida de solteiro. Tem condições? Não. Então, assim também a pessoa que não honra a Deus. Então, esses sacrifícios, né, o que acontecia através da lei levítica,
era uma sombra do que viria pela frente, o que seria o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus padeceu pelos nossos pecados, nos purificando de toda a nossa má consciência e do pecado. No 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. O comentário do versículo 4 é impossível. Os judeus estavam completamente apoiados no sistema sacrificial e confiavam no seu efeito. Por isso o Espírito Santo foi enfático ao declarar que era impossível que sangue de touros e de bodes purificasse ofensas morais e espirituais cometidas contra Deus. A lei era uma provisão temporária e imperfeita diante da justiça do Altíssimo. Além do mais, os rituais jamais purificariam a consciência culpada, pois não têm poder para alcançá-la. O propósito divino em instituir a lei mosaica era mostrar o método que Deus iria usar para remover o pecado do mundo posteriormente, por meio do sacrifício do próprio Filho. Uma verdade tão simples, mas tão difícil de ser compreendida por quem está preso à religiosidade e às tradições. É muito mais fácil, né? Você se sente mais cômodo, né? Você fazendo um ritual, um sacrifício como esse de um animal e falar, pronto, agora estou justificado. Então você descansa, agora eu tenho paz. Quando na verdade está errado, né? Nós não podemos confiar nisso. Nós temos, e claro, a nova aliança, né, que exige fé, está escrito, quem crer em Jesus, no Filho de Deus, no nome dele, será salvo. Então, é mais difícil a nova aliança, porque não é o fazer que Deus espera de mim, mas o ser. Então, aí está a grande diferença, né? Enquanto eles se apoiavam no que eles faziam, né? Eles guardavam o sábado, eles sacrificavam os animais, eles lavavam as mãos para se purificar, eles faziam todos os rituais, acrescentaram até novos rituais, por isso o Talmud, chamado Talmud, né? As tradições dos antigos. Então, eles têm todo um ritual e eles pensam que nesse fazer, então, justifica eles diante de Deus. E eles não se preocupam em ser. Então, muitos deles carregam mágoa, traem a esposa, vivem, né, enganando os outros, são extremamente bruxos, fazendo bruxaria. Então, eles se justificam atrás disso, pensando que está tudo certo. E Jesus veio trazer uma nova ordem, mais difícil, porque Jesus exige, por exemplo, você vai lá nas bem-aventuranças, né? Nas 9 bem-aventuranças. Se você observar bem, lá em Mateus capítulo 5, você vai observar que o que Jesus exige de nós não está no fazer, mas está no ser, está dentro de nós. E aí se torna mais difícil. Por isso que nem todos que vêm à igreja se convertem de fato, de verdade, entregando a vida para Jesus. E por quê? Porque elas não querem assumir um compromisso com Jesus. Elas querem namorar Jesus. Elas querem tudo que Jesus pode dar para elas, mas elas não querem dar delas para Jesus. Firme seu pacto, sua aliança com Ele. Ele quer você, Ele quer transformar a sua vida, tá bom? Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.